Tenho muitos gases. Sou normal? Isso mesmo. O nosso tema de hoje, ele é engraçado, mas muito comum e muito importante. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Venha com Abobrinhas, programa que foi desenhado para trazer muita informação sobre saúde para vocês. Meu nome é Laura, eu sou médica e tô aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante hoje. Eu sou a Alessandra Lúlio, sou nutricionista e esse assunto é um assunto que tem muito para falar. Muita coisa. E que afeta a vida de muitas pessoas, né? Sim. A gente está aqui numa reta final, né? Nós estamos encerrando nos últimos episódios da temporada Arroz com Feijão do Me Venha com Abobrinhas. Né? Arroz com feijão, porque a gente trouxe aqui vários episódios falando do básico que funciona muito para a gente ter, né, uma boa alimentação, que vai impactar nossa saúde, nosso estado de espírito e tudo que está à nossa volta. Exatamente. E o Me Venha com Abobrinhas é um programa da Belief, que é uma marca de marmitas veganas, congeladas, que tu pode comprar para ter na tua casa e facilitar a tua rotina e aproveitar e comer comida de verdade. Tem mais de 30 pratos, tem sopa, tem sobremesa. É só pedir lá no site deles, que é www.belief.com.br, e aí tu vai receber na tua casa, aquece ou no micro-ondas ou então no forno e seja feliz. E usa o nosso código ABOBRINHAS para ter 20% de desconto. Se você estiver vendo tanto no YouTube quanto ouvindo no Spotify, é só entrar lá no site da Belief para poder ter acesso e conhecer mais de 30 variedades de pratos, sobremesas e todos os... Até docinhos deliciosos. É uma delícia. Também, tá? E ajudar você a caminhar nessa estrada da vida mais saudável, dos menores impactos. É isso. Vamos lá pro que interessa. Vamos. Bom, a gente tem aí, eu e a Laura, um histórico clínico bem abundante, né? Eu trabalho há muitos anos com a nutrição clínica e, assim, é lei. Eu vou dizer que é lei. O que não é lei é exceção. Ou seja, todo mundo que inicia aí na caminhada para uma alimentação mais natural, uma alimentação mais rica em plantas, né, em vegetais, coloca mais leguminosas, mais cereais, mais frutas, verduras e legumes no seu dia a dia, volta, ou então nem volta, depois de uma semana já manda e-mail. Mas, doutora, eu tô cheia de gases. Ou então chega no consultório por isso, né? Vai assim, não, preciso marcar. Muito. Não, eu tô desesperada. Eu tô passando vergonha. O que eu faço com o meu namorado, com a minha namorada? Porque eu tô cheia de gases. Isso a gente ouve muito. E uma coisa é lei também. É normal ter gases. É normal, a gente acha que é... Sabe o que é o pior dos gases? É que assim, todo mundo acha engraçado, né? Se alguém solta um pum na frente de uma criança, a criança vai dar risada. Então não é uma coisa só de um preconceito que a gente criou. É porque é um barulho engraçado, na maioria das vezes, ou um cheiro estranho. Mas é normal, gente. O nosso intestino, e ele foi feito pra fermentar algumas coisas. E as bactérias que vivem ali vão acabar fermentando. Inclusive tem uma frase do Hipócrates que eu gosto bastante, que ela fala o seguinte, ó: eliminar flatos é um sinal de saúde. Então, isso. Não tem o que fazer. Que nome chique. Flatos é um nome muito chique. Pode substituir por pum, que é a mesma coisa. E essa coisa, eu sempre falo, fazer pum é normal, né? Nós temos ali a nossa microbiota, que são a colônia de bactérias que habita o nosso intestino. Gente, para cada célula humana, a gente tem 10 bactérias vivendo na gente. Então, nós somos muito mais bactérias do que gente. E elas elas se alimentam e no processo de alimentação, elas produzem gases, elas produzem CO2 e outros gases. E esses gases, eles formam, né, os tais gases que a gente... Tem que liberar de algum jeito. Tem que liberar, não dá para ficar lá dentro. Exatamente. Tá? Então, ou seja, e óbvio que isso pode causar incômodos, a gente tá brincando aqui, é normal? Tá? O que nós temos que entender aqui é até entender qual o nível, né, da quantidade, da formação e os sintomas que você tem para você entender isso como algo normal ou não, tá? Então, ou seja, basicamente ninguém vai parar de um dia para o outro de fazer pum, porque todo mundo faz pum. Exato. O que a gente tem que olhar são as mudanças na microbiota, as mudanças na nossa alimentação que estão fazendo com que a gente gere mais gases. Isso, então provavelmente tu é normal por ter gases. Mas se tu sente muita dor, né? Tem pessoas que falam, nossa, tem uma finca
fincada na minha barriga. Fincada é um sinal muito comum de gases presos. Por quê? Porque o nosso intestino, ele faz voltinhas no nosso corpo, né? Então, ele começa na parte de baixo, aqui do lado direito, o intestino grosso, né? Ele sobe, daí depois ele dá uma volta até o outro lado e desce de novo. Então, às vezes, nessas curvinhas que ele faz, os gases ficam presos. E quando muitos gases ficam ali presos, eles distendem as alças do intestino e a gente sente dor, aquela dor lancinante que a galera fala. Então, muitas vezes, essa dor, ela pode ser até normal, às vezes, só porque tu ficou sentado por muito tempo, não se movimentou. Então, faz uma massagem abdominal, vê se isso já vai te ajudar. Mas caso contrário, se as dores forem muito intensas, se elas te atrapalharem muito durante o dia ou durante a noite, pode sim que seja algo anormal. Pode ser que seja algo anormal, né? Além disso, o mau cheiro muito grande, né? Então, se os teus gases ou as tuas fezes têm um cheiro muito, muito, muito ruim, pode ser sim um sinal de que tem alguma coisa que tá desequilibrada ali dentro e que merece ser olhado. Então, a princípio, se tu se incomoda muito com isso, pode procurar ajuda, que pode ser que precise. Também é normal, falando de coisas normais, que quando você vai mudando a sua alimentação, que você vai diminuindo o consumo de alimentos de origem animal, que normalmente são muito ricos em proteínas e gorduras, e você automaticamente e naturalmente passe a substituir esses alimentos por alimentos de origem vegetal, que naturalmente são mais ricos em carboidratos e mais ricos em fibras, né? Você simplesmente está mudando, né, o tipo de alimento que você está fornecendo para as bactérias que moram no seu intestino, que a gente chama todas elas de microbiota. A gente sabe hoje que quem tem uma alimentação prioritariamente à base de alimentos de origem animal, que é bem comum, coloca lá carne todos os dias na alimentação, tem queijo, tem ovos todos os dias. A predominância é desses alimentos, A predominância é desses alimentos, acompanhados normalmente de alimentos vegetais refinados, como os farináceos, pão, né, uma massa, um arroz branco. Arroz branco, açúcar, docinho, sobremesa, né? Então, o que vai acontecer? Normalmente você passa a ter uma dieta muito pobre em fibras e muito rica em gorduras e carboidratos refinados, tá? Então, as bactérias que gostam de gordura e que elas acabam ocupando um maior espaço no seu intestino. Enquanto as bactérias, que são as bactérias que se alimentam de fibras, acabam morrendo, ocupando um menor espaço no seu intestino. Morrem de fome, né? Morrem de fome, literalmente. Tá? E assim, normalmente você segue uma dieta nesse padrão, então você tem bastante daquelas bactérias adaptadas a proteínas e gorduras, e você não tem quase nada de bactérias que são adaptadas a consumir fibras. Daí, de repente, você começa a mudar a sua alimentação, você começa a reduzir os alimentos de origem animal e começa a colocar mais leguminosas, mais cereais, mais folhas, mais vegetais, frutas no seu dia a dia. O que vai acontecer? Você começa a mudar o perfil dessas bactérias que colonizam o seu intestino, tá? E o que é positivo nesse sentido? Gente, é mais do que estudado, e a ciência aí já trouxe, assim, o mundo da microbiota tem sido exaustivamente estudado. Até tem alguns pesquisadores e médicos que dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tamanho a importância, né, para a nossa saúde, para o equilíbrio do nosso corpo, de ter um intestino saudável e equilibrado. E o que é sabido é que essas bactérias que se alimentam de fibras são as bactérias que a gente chama de bactérias boas, né? Aquelas bactérias que têm vários papéis. Depois a Laura pode até explicar para que servem essas bactérias, né? Enquanto as bactérias que se alimentam de proteínas e gorduras, elas não trazem benefícios para a nossa saúde, pelo contrário, né? Elas estão ligadas a questões que levam a doenças cardiovasculares e outras questões assim. Então, quando a gente vai mudando a nossa alimentação, o nosso intestino, as famílias, as colônias, as cepas de bactérias que moram lá no nosso intestino, começam a mudar também. E aí o que acontece? Você começa a dar fibra e começam as bactérias que comem fibras a ficarem fortinhas e a se dividirem e a recolonizar o seu intestino, enquanto aquelas que comiam gordura e proteína começam a morrer de fome. E aí o que acontece, gente? É uma festa fermentativa. Porque você está dando comida, a galera começa a comer, começa a se reproduzir e a fermentação, né, das bactérias, o processo digestivo delas libera gases. Eu sempre falo que acontece a mesma coisa na kombucha, né? Todo mundo gosta de uma kombucha. O que tem? Lá dentro da kombucha tem o Scooby, que é, né, uma colônia ali de funguinhos, de leveduras e tudo mais. Bactérias. Daí você põe o açúcar, eles ficam felizaços, comem aquele açúcar e começam a produzir bolinhas.
Não é à toa que explode, né? Alguém já deve ter tido um kombucha que explodiu na cara. Daí explodiu a kombucha. É aquilo lá, porque você dá alimento, que é o carboidrato, no caso, tá? Aparece as bactérias, ela fica felizona. Outro exemplo legal é o pão, né? O pão de fermentação natural. Olha como ele Exatamente. cresce, né? Ele fica gigante. Por quê? Porque as bactérias vão fazer essa fermentação, E que também é o que deixa as bolhas dentro. Exatamente, as bolinhas que a gente solta, né? Por trás Isso. ali, que é o pum. O pum. Tá, então, ou seja, poxa, mas tudo bem, que legal que eu tô mudando a minha microbiota, né? Eu tô trazendo, então, o que vocês estão falando aí, que as bactérias que comem mais fibras estão começando a se aumentar, porque eu tô dando alimento para elas. Que legal. Mas, gente, eu tô ficando com gases e eu não consigo sair de casa, não consigo ir ao cinema, eu fico com vergonha. Mas vamos lá. Como que a gente pode fazer um passo a passo nesse sentido, né? Primeiro, isso é bem importante. eu acho que dá uma explicadinha, Laura, assim, talvez trazer assim, qual é o papel da microbiota? Por que a gente tem que se preocupar em ter uma boa microbiota? Não ficar achando que é ruim essa história, Bom, né? gente, o nosso intestino, como um todo, né, faz parte do nosso trato gastrointestinal e ele é a parte mais importante, aonde a gente vai absorver basicamente tudo o que a gente precisa para nossa corrente sanguínea. Então, tudo o que tu come, desde macronutrientes que vão te dar energia, a micronutrientes que vão fazer parte de todas as suas funções metabólicas, reações químicas, formação de hormônios, de músculos, de literalmente tudo que tu precisa, vai passar pelo intestino. Então, a gente precisa que essa metabolização seja feita adequadamente, tá? Então, aí já tá uma importância drástica, assim, do intestino, né? E a parte do nosso intestino grosso é onde vive a nossa microbiota, que são essas bactérias que fazem toda essa fermentação das coisas que passaram meio que intactas ali pelo intestino delgado, que é a primeira parte, e faz o processo final, né, de absorção de água, de formar ali o bolo fecal, que vai fazer o quê? Esse bolo fecal, além de ajudar a gente a levar as toxinas embora, né, a gente vai também levar, muitas vezes, colesterol, gorduras da alimentação embora, algumas substâncias tóxicas que a gente ingeriu ou que foram metabolizadas e criadas ali no nosso corpo. Então, ela tem toda essa importância, né? Em relação a essa microbiota que é mais nutrida por alimentos de origem animal, hoje a gente sabe que quando ela faz digestão, principalmente, por exemplo, de colina, né, que é um dos que tá presente principalmente em alimentos de origem animal, como ovo, carnitina também. Então, o que vai acontecer? Libera alguns tipos de substâncias e até mesmo, além disso, algumas endotoxinas que já estão presentes nos alimentos de origem animal, que vêm ali do próprio animal ou de contaminação que teve no processo de fazer a carne, tá? Algumas bactérias que são super resistentes a calor e que são resistentes a todo o nosso trato gastrointestinal também, tudo isso vai chegar ali, tá? Então, quando a gente tá nutrindo mais esse tipo de bactéria e se alimentando desse tipo de nutrientes, entre aspas, porque não são nutrientes, a gente acaba fornecendo mais substâncias tóxicas ali pro nosso corpo, menos fibras, que vão ser justamente o que vai ajudar a levar essas coisas embora, porque faz um bolo fecal bem grandão, assim, e ajuda a levar tudo embora. Então, a gente acaba tendo mais troca, né, dessas substâncias tóxicas com o nosso sangue. E como a Lê falou, hoje a gente já sabe, é muito bem documentado, que existe uma coisa que a gente chama de o eixo intestino-cérebro. O nosso intestino, ele se conecta, e não só com o cérebro, mas com a pele, enfim, o intestino se conecta com todo o nosso corpo através de várias vias, diretas e indiretas. E tudo que é produzido no intestino acaba afetando os nossos outros órgãos, a produção hormonal, as nossas sensações, a nossa pele, inflamação corporal, produção de colesterol, resistência à insulina, acaba afetando tudo. Então, quando a gente está nutrindo esse tipo de bactéria, a gente vai ter esse tipo de reação no nosso corpo. Aumento do risco cardiovascular, aumento de formação de placas de ateromas nas artérias, aumento de resistência à insulina. Ao passo que quando a gente fornece as fibras, que é o que as bactérias mais positivas, mais boas que a gente fala, comem e fermentam, a gente libera outros tipos de substâncias que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que vão fazer bem o contrário. Eles vão nutrir mais o nosso corpo, eles vão estimular mais substâncias anti-inflamatórias no nosso corpo, vão diminuir esse processo de resistência à insulina, diminuir o processo de absorção de toxinas. Então, a gente consegue fazer um bolo fecal maior, que vai levar mais colesterol, que vai fazer a gente conseguir também liberar essas fezes de maneira mais rápida, porque tem uma contratilidade maior do intestino, por causa desse bolo fecal maior. E então, assim, basicamente só benefícios metabólicos que a gente vê com essas bactérias. Tem um ponto, né, além dessas questões de marcadores inflamatórios que podem, né, levar
preservar ou então a prevenir doenças, né? A gente sabe também hoje nessa questão do eixo, né, intestino-cérebro, que essas substâncias produzidas pelas bactérias que se alimentam de fibras, que a gente chama de bactérias boas, tem a ver com o nosso humor, tem a ver com o nosso bem-estar. A gente sabe hoje que essas bactérias produzem sinalizadores que vão aumentar a nossa secreção, né, natural dos hormônios que nos faz mais feliz, nos deixa mais tranquilos, né? Tanto que existe até o termo, né? A pessoa está enfesada. Enfesado é o cara que tá acumulado de fezes, porque ele não comeu quase nada de fibras, ele fica com aquele cocô lá dentro. Exato. E vai mandando recados de mau humor. Não, olha, uma paciente minha me contou esses tempos agora, ela falou, porque eu tinha dito isso pra ela, eu falei, tu tá enfesada por causa disso, porque tu tá constipada, tu não tá indo no banheiro, e aí na outra consulta ela falou, nossa, é verdade, agora eu não me sinto mais assim, eu tô muito melhor, eu tô mais alegre, eu tô mais feliz. E vale lembrar, né, de algo assim, primeiro que a gente tá falando, quando a gente fala de uma alimentação, a base que prioriza alimentos de origem animal e tem uma base bastante refinada, com baixo teor de fibras, a gente está falando na grande maioria das pessoas. Sim. E aí, o que acontece? Quando e a gente até às vezes olhar, vegetarianos, né? Que não comem nada de vegetais, enfim. Então que comem todo mundo tudo tem que refinado. Mas uma alimentação que tenha uma base bem assim, prioritária de alimentos de origem animal, com alto teor de gordura, proteína e baixo teor de fibras, né? Ela vai ajudar, ela vai levar a gente a ter a constipação intestinal. Sim. Né? Ou seja, hoje a gente, se você fizer uma enquete para entender, a maioria das pessoas tem algum problema com o intestino, ligado principalmente à constipação intestinal, que é, ou seja, o intestino preso. E que melhora, assim, praticamente 100% quando vira vegetariano ou vegano. Exato, então onde eu quero dizer com isso? E as pessoas, elas se acostumam a não ir ao banheiro, porque meio que comeu assim a vida inteira e o sintoma, ele é permanente. Daí ela conversa com a amiga, conversa com a pai, com a mãe, com o namorado, com não sei o que lá. Todo mundo é meio que assim. Então ela entende que não ir ao banheiro todos os dias é normal. Nossa, muito importante isso. E isso não é normal. Não se acostume com o que não te faz bem, tá? O normal, nós somos, né, onívoros, devemos ter uma base de alimentação à base de fibras. O normal, né, o que é saudável, o que sinaliza coisas boas no nosso corpo é você ir ao banheiro todos os dias. Inclusive, essa é outra piadinha de vegano, né? Porque vegano vai no banheiro mais de uma vez por dia. Tem piadas assim... Virou um pato. Exato. Você virou vegano, virou um pato, né? Come e C 3 pontinhos. Come e C 3 pontinhos. É meio que assim... Piadas à parte, é uma verdade. Gente, eu quero que vocês imaginem o intestino de vocês e lembrem daquilo que a gente falou, que o intestino, ele é o órgão que vai descarregar as coisas que não tem que ficar dentro do corpo. Sim. Então, se aquela coisa fica ali 2, ou 3, ou 4, ou 5 dias, o que tu acha que vai acontecer? Vai começar a reabsorver. Tanto que quando a gente, por exemplo, quer ir no banheiro e a gente nega essa vontade e não vai no banheiro, as nossas fezes, o bolo fecal, eles vão dar uma voltadinha. Eles não vão ficar ali no nosso reto, né? Eles vão voltar pro nosso intestino, pra parte mais superior. E o que vai acontecendo? Vai ressecando, vai perdendo água, vai mudando a composição daquilo. Então a gente vai absorvendo um pouco mais, tá? Até hoje tem um tipo de síndrome que chamam de leaky gut, que é quando o intestino ele tá mais permeável, assim. Então, as bactérias, elas estão tão desorganizadas ali dentro que elas acabam não conseguem fazer com que o teu intestino seja uma barreira mais adequada e tu acaba absorvendo mais toxinas pro teu corpo. Então, fazer o intestino funcionar é essencial. Tem que ir no banheiro todos os dias. Pode ser que tu viaje um dia, ficou um pouco constipado, porque mudou o fuso horário, enfim. Mas a rotina... é ir todos os dias. De vez em quando pode acontecer. Todos os dias não é normal. Né? E isso tudo tá ligado diretamente, ou seja, a gente querendo ou não, eu vejo tantas pessoas procurando ideias e modos fenomenais de ir ao banheiro, tomando medicamento. Nossa. E não quero olhar para a base da história. Não. Tá? A base da história é: consuma mais fibras. Deixe de consumir tantos alimentos refinados. Diminua drasticamente o consumo de alimentos de origem animal. Né? Hidrate-se regularmente. Essas fibras, elas têm uma capacidade higroscópica. O que elas sugam água. E isso que vai ajudar a formar um gelzinho, que vai fazer com que elas fiquem mais lubrificadas e aumentem de volume e consigam sair
como deve sair. E tudo isso, gente, mesmo, né, voltando ao assunto, né, do pum, dos gases, né? Ou seja, o fato de você ir ao banheiro mais vezes ao dia vai te ajudar também a você não ter tanto tempo de fermentação, tá? Exatamente. Mas tudo bem, eu tô mudando a minha alimentação, eu tô na transição de uma alimentação mais refinada, mais à base de animais, para uma alimentação mais plant-based. E eu tô incomodada com os meus gases. Isso. Como que a gente pode fazer? A gente vai te ajudar, não se preocupa. Calma, a gente tá não bom? vai fazer vocês ficarem sofrendo. Eu entendi tudo, que é normal, que tô fazendo uma coisa boa, que é positivo pro meu intestino, pro meu cérebro, pro meu humor. É bom pra tudo e pra todos. Mas tá ninguém bom. merece ficar sofrendo. Mas eu quero tentar melhor, me amenizar, pelo menos, me ajude. Tá? Então existe. Precisa tomar probiótico? Que é a primeira coisa que todo mundo toma, já né? vai tomar probiótico. Calma, vamos começar, vamos fazer a estrutura. O arroz com feijão. O arroz né? com feijão. O arroz com feijão. Primeira coisa, eu acho que assim, o caminho, ou seja, entender que você está numa fase de transição. Tá? É importante entender que uma alimentação à base de plantas é aquela que tem marcadores assim, de microbiota mais ligados à saúde. Né? E a transição que você está passando, diminuindo um e aumentando o outro, que está fazendo tentando buscar o equilíbrio. Então, você está num processo que não vai durar para sempre. Tá? A ideia é tentar chegar na eliminação dos alimentos de origem animal, para aí sim você ter 100% de uma microbiota, né, de base que se alimenta de fibras, que é aquela que a gente conhece como microbiota protetora. E que é o que vai te fazer conseguir ficar sem sintomas depois exato, no futuro. Que vai adequar e que vai normalizar a questão dos seus gases, né? Então, durante essa transição, existem algumas coisinhas que a gente pode ajudar, que a gente sabe que funciona. O que mais fermenta, gente, são alguns tipos de fibras, que elas são mais fermentativas, que são aquelas que as bactérias mais gostam de comer. Que a gente consegue, através de algumas técnicas culinárias, né, abrandá-las, né? Isso. Principalmente as fibras, né, que são a rafinose e outras que estão presentes nas leguminosas. Por isso que tem aquela coisa, não consigo comer feijão, que eu tenho vontade de fazer pum. Né? Então, ou seja, normal, né? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar de molho as leguminosas, né? Você deixar de molho pelo menos 12 horas. No caso de gases, eu gosto de até 24 horas. E trocar essa água, tá? É bom também, a gente já falou aqui, pra gente reduzir o teor de fitato, né? Que atrapalha um pouco a digestão e a absorção do ferro e até do cálcio e do zinco. Então, é importante deixar leguminosas de molho, mas por conta dos gases, é muito importante. Ajuda Agora, muito. Existem... mas mesmo assim, eu ouço muito isso, recebo muito no Instagram. Mas mesmo assim, eu deixei de molho 24 horas, fiz isso aqui lá. Tenho ainda gases. Vai continuar tendo. Você vai minimizar. Isso. Mas preciso comer leguminosas, sim, porque é a base proteica, fonte de vários nutrientes. Uma dica, de repente, tem algumas leguminosas que também são proteicas, também são fonte de ferro, de cálcio, de zinco e outros nutrientes, que fermentam menos, como a lentilha, o feijão azuki, né? O feijão moyashi, que é aquele feijão verdinho. Então, a gente consegue, ou seja... E o tofuzinho também, né? Exato. Não desequilibrar a dieta a ponto de tirar as leguminosas, tá? E oferecer para o corpo leguminosas menos fermentativas. E uma coisa bem legal também é a germinação, que dá para fazer com... praticamente todos dá para germinar. E quando a gente germina, a gente melhora muito. Mas, não vamos pensar que os fitatos são horrorosos. Porque deram um nome para eles de antinutrientes, que eu sou meio contra. Porque antinutrientes parece que é algo que faz mal pro corpo quando tu ouve essa palavra, né? Então, realmente, eles vão diminuir um pouco a absorção desses minerais? Vão diminuir sim. Mas, ao mesmo tempo, justamente pelo fato de as bactérias gostarem tanto deles, é que eles são bons, porque eles vão fazer elas fermentarem e produzirem aquelas substâncias que eu falei antes que são boas pro nosso corpo. Então, assim, tu vai continuar tendo gases, por quê? Porque tem que ter e porque eles fazem bem pro teu corpo, eles não fazem mal. A questão é a gente tentar fazer com que tu consiga ter uma vida social adequada, né? Então, além de consumir essas leguminosas mais leves, digamos, tu não precisa começar já consumindo 3 conchas de feijão, de leguminosa num dia. Tu vai aos pouquinhos. Essa semana eu vou introduzir só as leguminosas. Na semana que vem eu começo a colocar mais salada. Na outra eu coloco arroz integral. Então, tu não precisa botar todas as fibras juntas direto no prato. Tu não vai ficar mais saudável porque tu adiantou o teu processo em uma semana, sabe? Além disso, tem alguns tipos de vegetais, como as crucíferas, que são incríveis, né? Como o repolho, o brócolis, a própria couve-flor, que normalmente
normalmente também tem uma quantidade maior de fibras fermentativas. Então, ou seja, se você está no momento de mais gases, evite associar, por exemplo, um feijão com um repolho, por exemplo, que isso pode aumentar a quantidade de entrega dessas fibras que, obviamente, vão fermentar mais. Além disso, ervinhas e temperos também ajudam a reduzir, tá? Orégano e outras ervas que você coloca no dia a dia também. O louro, que todo mundo usa pra... escutem as mães de vocês, tá? Porque assim, eu não escutava minha mãe. Minha mãe, ela não sabia me dizer o porquê que o feijão tinha que ficar de molho e nem o porquê que tinha que cozinhar com louro. Então eu nunca acreditei nela. Aí quando eu comecei a cozinhar, eu nunca deixava de molho. Aí depois eu aprendi, eu falei, então minha mãe tava certa, mas ela não sabia me explicar e por isso que eu não ouvi ela. Mas aí é a sabedoria popular, né? É a sabedoria popular. E além disso, quando a gente coloca aqui também, existem algumas frutas que também ajudam na absorção, na digestão dos alimentos. Então, por exemplo, você acaba de fazer uma refeição, come uma fatia de abacaxi, que é bacana, ou seja, abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima que ajuda no processo digestivo. Então, a gente consegue fazer, ou seja, no consultório a gente consegue ajudar a amenizar essas questões assim. Como a Laura falou que é muito importante, não adianta, você ficou uma vida inteira comendo o normal e agora quer virar o whole food plant-based em uma semana. Tá? Então, dê um tempo, ou seja, não precisa comer. Então, se você tem o feijão que tá fermentando um pouco a mais, come arroz branco junto, não tem problema nenhum. Então, você vai aumentando o teor de fibras da sua alimentação, né? Aos poucos, isso vai ajudar. E, gente, assim, outra coisa bem importante é o nosso comportamento alimentar, né? Porque daí tu vai fazer tudo direitinho, beleza. Então tá, vou começar a fazer que nem elas falaram, vou começar a colocar aos pouquinhos, mas tu come em 2 minutos o teu prato. Tu devora o prato, come em excesso, isso também vai prejudicar o teu processo digestivo. Então, cuidar o jeito que tu come, comer sempre na mesa, mastigar bastante. O nosso processo digestivo, ele começa na boca. Se o alimento mal passa pela tua boca, tu perdeu um processo digestivo. Principalmente dessas fibras e carboidratos, a gente tem, né, a boca é cheia de amilase, que é uma enzima que começa a quebrar isso na boca. Então, ou seja, o processo de mastigação já é muito importante para começar essa quebra e evitar toda essa fermentação. Não cair aquele alimento íntegro, né, que é mais difícil de ser digerido. Isso é bem importante. E aí, junto com isso, não façam a automedicação com probiótico, porque a gente já até falou sobre isso em relação a suplementos. O suplemento, o probiótico, ele é assim, a cerejinha do bolo. Mas se tu não tem o bolo, não adianta de nada. Então, se tu não tá comendo bem, se tu não tá se exercitando, se tu não tá bebendo água, se tu não tá comendo com mais consciência, o probiótico, essa bactéria, ela vai entrar e vai morrer dentro de ti. E outra coisa, eu já tive casos no consultório de forma precoce começar a introduzir os probióticos e piorar a situação. Porque você coloca mais as bactérias que vão aumentar a fermentação, enquanto existe um desequilíbrio que você precisa orientar. Ou seja, é um processo de substituição das bactérias, entre aspas, ruins pelas boas, e acelerar esse processo é meio que atropelar tudo que está acontecendo. Um outro ponto muito importante, gente, e que nós sabemos, né, ou seja, nosso intestino está totalmente ligado ao nosso cérebro. Nosso intestino, nosso estômago está totalmente ligado às nossas emoções, tá? Hoje, as maiores causas de problemas intestinais, além dessa questão de uma alimentação pobre em fibras e ricas em gorduras saturadas e tudo mais, isso aí é uma base sólida de problema que te causa problema. Mas, além disso, outras questões, né, relacionadas a dores, relacionadas a maior permeabilidade do intestino, é uma questão emocional, tá? Existe um nervo lá no nosso cérebro que chama nervo vago, que ele chama vago porque ele vai vagueando pelo corpo. E a primeira terminação dele é no estômago e a segunda é no intestino. Então, toda vez que você está tensa, toda vez que você está, assim, até triste, pé da vida, isso, aquela, você vai mandar ali uns rainhos que vão fazer estímulos que vão provocar, né, muitas vezes um desequilíbrio no seu intestino. E vale lembrar que, diferente do estômago, o intestino não tem terminações nervosas tão aparentes. Com o estômago você sente, eu tô com uma pontada no estômago, eu tô com gastrite, tá corroendo meu estômago. Isso tudo tem a ver muito com a questão emocional e dessa má alimentação. O intestino você não sente tanto. Então, muitas vezes, você tá ali com o seu estresse, com a sua questão emocional ali latente, que tá causando, tá
tá matando essas bactérias, fazendo essa permeabilidade aumentar, aí essas toxinas entram em contato com o sangue, as bactérias diminuindo, morrendo por conta do ataque emocional, elas começam a desequilibrar essa questão da fermentação, isso também gera gases, isso pode soltar o intestino, isso pode prender o intestino. Então, ou seja, o intestino... a gente acha que não tem relação às vezes. O intestino tem uma relação direta com tudo que a gente faz na nossa vida, tá? Então, ou seja, solidificar, fazer boas escolhas alimentares que vão cuidar do intestino, é meio que construir uma barreira, alimentar os soldados que trabalham no nosso corpo, né? Exato. E, obviamente, cuidar para que a gente tenha uma vida mais alinhada com os nossos valores, propósitos, numa vida mais serena, para a gente não ficar ali como uma bomba relógio o tempo inteiro, porque daí não tem nem fibra que vai ajudar na história toda, né? Daí o corpo, ele tá ligado na luta ou fuga o tempo inteiro, ele não tá querendo digerir, né? Quando a gente tá muito estressado, com o nosso sistema nervoso simpático muito, muito ativado, que é esse sistema de luta ou fuga, acaba que o teu processo digestivo, ele vai ficar em segundo plano, né? Então o teu corpo, ele não vai querer ficar digerindo, ele vai querer entender por que tu tá tão estressado se tem um leão querendo te matar atrás de ti. E não tem. Então, isso é muito importante mesmo. E alimento mal digerido é fermentado. É fermentado, e aí é mais gases e não vai consolidar a coisa. E aí hoje a gente tem, assim, uma quantidade muito grande de pessoas com muitas doenças inflamatórias intestinais, que a gente chama. Tem um diagnóstico muito grande de doença inflamatória intestinal, de Crohn, de retocolite ulcerativa, de SIBO agora, que é quando tem um crescimento muito anormal, assim, no intestino delgado. Enfim, então, o que tudo isso significa? Que os nossos hábitos, eles estão completamente péssimos. E, infelizmente, os principais tratamentos que são orientados para pessoas que têm esses problemas é de diminuir as fibras. Porque, é a fibra que está causando sintoma, então tu tira. Mas, gente, não faz sentido tirar a fibra, e hoje a gente já sabe disso, felizmente. Por quê? Porque é justamente a fibra que vai ajudar tu a recolonizar o teu intestino. Muitas vezes, as pessoas que mais têm esse tipo de problema são pessoas realmente que vivem em países com muitos alimentos industrializados, uma grande carga de alimentos de origem animal, que acaba ingerindo, como eu já falei antes, muitas bactérias, que ingerem muitas toxinas, muito agrotóxico, muito pouca fibra, e ao longo do tempo tu vai desequilibrando tanto e sensibilizando tanto a tua microbiota e o teu intestino, que depois qualquer coisa que tu come que tenha mais fibras vai te causar um sintoma muito, muito horrível. Então, o segredo aqui é a gente parar de dar aquilo que o nosso corpo, na verdade, precisa, só porque aquilo tá causando sintoma naquele momento? Não. É a gente ter calma, ter paciência, trabalhar em conjunto, né? E trabalhar as causas, né? Exatamente. Trabalhar as causas. Junto. A fibra, ela entra ali, ela é a vítima de um intestino que tá totalmente desorientado, mas ela é base para consolidar, né, e reconstruir. Eu sempre falo que é um processo de reflorestamento, que é o que o mundo está precisando, né? As fibras são um dos maiores indicadores de saúde, assim, sempre que se estuda alimentação, fator alimentação relacionado a desfechos de saúde em populações, quanto mais fibra a população consome, menos doença cardiovascular ela tem, menos problemas intestinais, menos diabetes, menos resistência à insulina. Então, assim, colocar fibra é imprescindível para te conseguir deixar o teu intestino bom. Então, se tu tem algum desses problemas e alguém um dia te disse que tu tem que parar de comer fibra, procura outro profissional que vai poder te ajudar melhor e que vai estar do teu lado para quando tu tiver os sintomas ruins, ele te ajudar ali com o mamão, com o abacaxi, com um gengibre, com um kiwi. Então tem várias estratégias que a gente pode usar para melhorar os sintomas enquanto o teu intestino ainda não tá perfeitinho. E saber que esse processo não é um processo do dia para noite. Não. Tá? O processo de transição alimentar, ele leva pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da pessoa e dependendo da velocidade dessa transição. E um processo de tratamento dessas síndromes de intestino irritável, de um SIBO e tudo mais, pode chegar a 6 meses, a 1 ano. Demora. Em que você vai implementando aos poucos, né, mudanças de hábito e você vai tratando o problema. Só que assim, não se trata o problema abrindo mão daquilo que a falta causou o problema, né? Não, exatamente. Não faz sentido nenhum, né? Então, e aí coisas práticas, né, que podem ajudar vocês. Além do que a gente já falou das frutinhas, que tem enzimas digestivas, são chás e ervas. Então, tu almoçou e sempre que tu almoça, tu tem aquele desconforto. Tu pode, por exemplo, mastigar um gengibre. O gengibre é incrível. Pra mim, ele é o melhor de todos. Gengibre. Se tu rala gengibre, tá? Rala ele, assim, em cima de um coador e aperta bem aquele gengibre raladinho, bem pequenininho, tu vai tomar só o suquinho do gengibre. Aquilo ali, gente,
tem um potencial digestivo muito incrível. Chá de hortelã também é muito bom. E a Ale falou antes, mas eu vou só refrisar aqui para vocês lembrarem, que é as especiarias. Então, botar ali um cardamomo, botar uma cúrcuma, botar uma pimenta, essas coisas elas vão ajudar. Na culinária indiana, eles usam muito as massalas. Eu sou apaixonada. Quando eu descobri massala, eu fiquei viciada, eu comprei todas. E masala é incrível. O que é isso? São misturas de especiarias. Só que eles sabem usá-las direitinho. O que tem que tostar, o que não tem, como bater, como misturar. Então eu indico muito que vocês pesquisem massalas, porque elas realmente são temperos que ajudam muito na digestão. E dá pra usar pra fazer chá ou pra temperar comida. E isso ajuda demais. Vai ser um grande aliado nesse processo. É isso, gente. É entender que é normal ter gases, entender que a gente não pode se acostumar só porque é normal determinada atitude ou determinado sintoma, é normal porque todo mundo tem. E se ele te causa desconforto, se ele te causa dano, ele não pode ser normal, mesmo que todo mundo faça. Então, tenha até a coragem de não aceitar a normalidade quando ela te causa dano, né? Te causa desconforto. Então, a saúde, ela vem, não é somente a ausência de doença, e sim é um aglomerado de atitudes que a gente tem que fazem o nosso corpo estar saudável, né? A saúde não é algo a ser conquistado, é algo a ser vivido, tá? E todos os dias, desconforto, dores, não é bacana. Só que existem períodos de transição, então a migração para uma alimentação plant-based, que vai trazer vários benefícios para a sua saúde, inclusive para a sua microbiota, para o seu intestino, é necessário. Você parte de um tipo de alimentação, você vai para outro, você tem um período de transição que nem sempre tudo é maravilhoso. Você tem essas questões. Pensa que nem na academia. Só que você está construindo algo que vai solidificar a sua saúde, né? Isso é muito importante. É a mesma coisa da academia. Tu começa a fazer academia, tu não vai ficar com um músculo forte do nada. Tu vai ter dor, tu não vai conseguir caminhar por uma semana. Mas depois teu corpo vai acostumando. E lembrem sempre, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Isso. Então, que te estressa, que te manda gatilhos pro intestino, que te faz comer errado. Não dormir, não tomar água, tomar café o dia inteiro. Que te faz achar que comer animais do jeito que tá comendo é normal, que comer um monte de coisa empacotada, refinada é normal. Não é normal. É isso aí. E o nosso corpo, ele dá sinais. E ficar de intestino preso é ficar enfesado. Enfesado é ficar de mau humor. E assim, não é bacana viver a vida. Conta pra gente aí o que vocês acharam, conta o que vocês sentem, já sentiram, se vocês tinham isso, já melhoraram, o que mais que vocês querem saber, tá? Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E lembrem, a gente tá aqui toda terça-feira ou quarta-feira? É quarta-feira, né? Quarta-feira às 3h. Isso. E, bom, é isso. Bom, construindo saúde através de mudanças de hábitos, através de quebra de mitos, principalmente. Me Venha com Abobrinhas é um programa da Belief, que trabalha com marmitinhas e comidas maravilhosamente plant-based, prontas, que ajudam muitas pessoas a colocarem hábitos mais saudáveis no seu dia a dia. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.